Vamos agora para a segunda temporada de Dandadan. Eu nunca consigo falar isso. Dandadan. Perfeito. Ou, É. segundo algumas plataformas, isso é como o amor começa, mas aí é loucura. Puta vida, pode crer, fizeram isso. Eu achei genial. Então, uma errata aqui. Segunda temporada de Como o Amor Começa. É assim que o amor começa. Isso. É assim que o amor começa. Pô, foi espetacular, cara. Espetacular. E, cara, tivemos uma temporada muito consistente. Eu acho que, diferente da primeira temporada, que foi uma temporada com alguns altos e baixos sobre o anime tentar fazer meio que umas brincadeirinhas que não são muito de bom tom. Vamos começar a colocar esse ponto, principalmente do primeiro episódio, que, olha, vamos dar aquela sexualizada meio que de graça em algumas cenas, porque eu falo, tá, tem que chocar pelo choque, eu falo, tá bom, eu entendo que tem gente que se incomoda mais com isso do que outras pessoas, e tá tudo bem você se incomodar com cenas completamente fora de contexto de garota de sutiã sendo abduzida por alienígena, e alguns ângulos que promovem melhor essa visualização. E chega nessa segunda temporada, não vejo tanto, ou eles seguraram muito mais esse ímpeto de ser muito mais visual a esses recursos e focar muito mais em coisas legais da história, como personagens, usar a própria estética pra ser excêntrico, ser maluco e usar bem essa maluquice sem precisar ficar expondo de forma desnecessária até algumas questões mais sexuais da história, porque tem, mas é aquele negócio, não é o que, mas é o como. E Dandadan no primeiro episódio, por exemplo, era muito pelo como, não pelo o quê. O que era tranquilo, era só coisa bizarra, mas o como era meio esquisito. E ele meio que largou isso pra trás e começou a focar de fato em coisas legais, como interação de personagem, lutas extremamente psicodélicas, dar muito mais sentido a todos os conflitos que eles estão lidando e dando mais tipos diferentes de conflitos, né? Reutilizando bem os personagens novamente, aumentando o cast, fazendo aquela coisa de crescer a história de forma orgânica, sabe? Incorporando novos elementos, novos personagens, novos conflitos, novos conceitos de forma orgânica. E tem muito espaço em Dandadan para fazer tudo isso. Porque, né, o setup inicial dele já utilizar de alienígenas e espíritos dá a ele duas ramificações para trabalhar e trabalhar do jeito que ele quiser em cima disso. E ele fez isso muito bem. Seja com o próprio Jin, né? Entrando como um personagem que tá lidando com partes de assombrações, de coisas espirituais, até quanto no final você tem a luta com um kaiju gigantesco, né? Um Godzilla alienígena e coisa do tipo. Então ele sempre tá jogando a excentricidade no alto. É engraçado como até nesse ponto do Shinji, você tem uma boa parte da narrativa trazendo ele pra primeiro plano e, a gente tem que resolver esse problema, cara. A gente ficou meia temporada resolvendo o problema dele. E mesmo assim eu não senti que, tipo, a história não andava. Ou não sentia que ele não sabia o que estava fazendo e precisava dar muito tempo a um detalhe. Eu acho que ele foi muito orgânico em tudo que ele escolheu contar e como ele contou. Eu concordo 100% com a mudança, né, de perspectiva. Até porque esse arco, ele dá uma expandida, né, na construção de mundo de Dandadan, que até então era uma construção que era muito centrada em desenvolver a dupla de protagonistas, né, o Ken Kamakura, o Karun, e a Momo. Então, a primeira temporada ela meio que apresentou tudo que ronda eles, né, as figuras que rondam também os personagens. Então você tem a Aira ali, que é uma figura que é obcecada um pouco pelo Karun, e aí depois tu tem uma figura que é o Jinchi, né? Uhum. Que é o amigo de infância da Momo. Então é uma questão muito centrada nos dois e pra desenvolver os dois, mas essa temporada é diferente, ela vai pra outro ponto, ela sai da escola, né? Ela vai pra um lugar meio do interior do Japão,
E eu gosto como aqui, nessa temporada, ele consegue trazer uma questão muito verossímil sobre conflito geracional, né? Eu gosto muito como a questão da tradição é batida aqui nessa temporada, principalmente envolvendo a questão do sacrifício, né, pro vulcão, que eu acho uma parada muito japonesa e muito intrínseca da sociedade deles, e os problemas que vêm disso são muito bem transpassados pela narrativa, sabe? E são problemas que, querendo ou não, mesmo a gente tendo uma conclusão de um certo arco no final dessa temporada, ainda são problemas que vão ser desenvolvidos, porque a gente vai percebendo que, diferente de outros shonens de batalha atuais, que tem essa estrutura de arcos, e os arcos não tem muitas conexões, né? A gente pega, por exemplo, o Jujutsu Kaisen, que trabalha a questão dos arcos de uma forma a sempre caracterizar um acontecimento-chave e o arco não tem nada a ver com o outro. Aqui não, aqui tudo é meio conectado um com o outro, o arco meio que vai fazendo esse sentimento de progressão em jornada, que eu acho bem importante. Então, a gente é apresentado a novos personagens nessa fase que colaboram e personagens dos últimos arcos voltam como se fossem personagens realmente agentes na narrativa. E eu acho isso muito interessante e faz de Dandadan, eu vi uma comparação que eu achei bem interessante, a comparação dessa história com uma bola de neve, né? Cada vez mais vai juntando coisa e a bola de neve vai ficando ainda maior e a coisa vai tomando proporções ainda mais drásticas, né? E eu gosto muito dos mistérios que são colocados aqui. Eu acho que essa narrativa, ela cada vez mais te convida a entender o mundo louco e todo despirocado, com um humor muito único dessa série. E eu acho isso bem interessante, cara. Sem contar, obviamente, a interação da dupla de protagonistas, que eu acho que é o que move a história, né? Moveu a primeira temporada e aqui volta muito bem nessa segunda, e eles têm um grande avanço, assim, nessa questão do romance. Então, para pessoas que gostaram do romance da primeira temporada, essa segunda ela meio que dá uma expandida, e eu acho isso muito interessante. E, cara, eu gostei bastante. Eu acho que a forma como trabalhou a temática, trabalhou seus personagens e principalmente trabalhou os seus momentos, fazem dele muito único, sabe? Pra mim, de longe, um dos melhores, assim, Battle Shonen da atualidade, porque ele consegue se reinventar muito bem em sua fórmula, e até mesmo quando ele trabalha questões de arco de treinamento, questões de luta, ou desenvolvimento dos personagens, ele trabalha de uma forma muito única. Um exemplo disso, né, que eu não vou me aprofundar muito aqui para não dar spoiler para vocês, mas que é um ponto central dessa narrativa, é a luta, né, contra os músicos, né, que aí ele tem uma questão toda envolvendo os músicos e música clássica. Aquele momento é um momento de aprendizado do Okarun que é muito simples, só que a forma de como é executado e de como não trai a sua premissa é muito interessante, porque você começa a temporada pensando nos poderes da Vova Turbo e como o Okarun não sabe controlar, e você termina essa temporada com o Okarun se desenvolvendo tanto em questão de poder, tanto em questão psicológica, porque a lição que ele ganha envolvendo lidar com o Jinshi é muito... O Jinshi não, o Didi. É muito interessante. Tô confundindo os animes aqui. Então é muito legal você ver os dois em conflito e os dois meio que arrumando uma forma de entender a amizade do outro, entender qual é a rivalidade que vai ter com o outro. Eu acho que a forma de como é desenvolvido aqui é muito interessante. E eu gosto muito do grupo, cara. O grupo é muito sólido e cada vez mais você entende o porquê que essa história é tão potente. Porque, pô, o elenco protagonista dessa história é um dos melhores que eu já vi, assim. Eu acho muito bem desenvolvido. E eu tô ansioso, cara, porque no final da temporada a gente teve uma apresentação de uma personagem que apareceu de um jeito muito engraçado, que é a Vamula, que, enfim, eu não vou falar o jeito que ela aparece porque é uma grande surpresa e eu fiquei muito, sei lá, tentando entender o que tava acontecendo, porque foi muito a cara de uma comédia romântica aquela cena. Mas me falaram bem dessa personagem, eu tô curioso pra ver como que vai ser desenvolvido. Mas como foi um ponto colocado no finalzinho do arco, eu não vou
desenvolver tanto, porque, bom, a gente não tem a resposta, mas até então, Dandadan segue muito bem como o Battle Shonen, como o Thunder disse. Ele melhorou bastante em questão de abordagem, e eu tenho uma teoria pra isso. Eu acho que a forma de como essa história começou foi muito pra chocar e manter o leitor. E aí isso deixou ela um pouco meio nada a ver com o que ela é, sabe? Porque essa história é muito mais leve do que ela se propõe no primeiro capítulo. E aquele primeiro capítulo cada vez mais piora quando você pensa nessa história num todo. E eu sinto que foi isso, sabe? Um gancho pra manter a história e deu certo, porque, querendo ou não, é um grande acerto da Jump e é um grande sucesso. Só que não deixa de ser esquisito, e eu fico muito feliz que a obra não descambou pra esse lado super estranho e fetichista do primeiro episódio. Pois é. Ele é muito mais rico e multidisciplinar em tudo que ele traz, cara. É muito incrível ver a interação de personagem, um pouco de Slice of Life, a abordagem de romance que ele faz aqui, processos de power scaling de Battle Shonen, ou até mesmo criatividade dentro de temas e conflitos que ele coloca. O Dandadan, ele é muito plural em tudo, cara. E quando você pega uma produção que, junto da Science Saru, junto do diretor, que é o... Cadê? O Yamashiro. Isso! O Yamashiro. O Yamashiro, que é muito criativo, com excelentes contatos, bons produtores nesse projeto, cara. Você vê como o Dandadan, ele é de fato um dos animes com spotlight atuais que merecem todo o espaço que tem e merece todos os méritos que estão recebendo, porque eles estão entregando algo excepcional. Eu acho que ele além de juntar o que muito se vê em algumas boas produções e essa nova leva de fazer animes, que é de fato investimento para você criar um anime de boa qualidade técnica, ele não é apenas um bom anime de qualidade técnica, ele é inventivo no que ele faz. Porque ele muda a cada coisa. Cada momento ele tá fazendo uma coisa nova. Ele me lembra muito da Shaft dos tempos áureos, do Shimbo da vida, que ele era sempre muito criativo, meio fumado. Aqui também tem muito disso, porque em um momento você tá lutando contra um cara demoníaco, futebolesco, num cenário todo roxo. Depois você tá lutando contra Mozart e companhia num cenário todo branco e preto, utilizando muito de áudio, né, da engenharia de áudio que eles fazem naquelas cenas, e depois você tá lidando com um momento de slice of life romântico, de um beijo sem querer, ou até mesmo recontando a história pelo ponto de vista de uma perspectiva meio que de um retcon barra piada que tá fazendo pra apresentar um novo personagem, ou até verdadeiro protagonista. Exatamente. Ou até mesmo a coisa que, tipo, mais emblemática dessa temporada, que foi a apresentação de música. Nossa, aquilo foi espetacular. Aquilo foi, assim, algo absurdo. É meio que, a gente precisa fazer isso. Legal, vai ter um momento de exorcismo e a gente vai ter uma banda tocando. O que geralmente se faz? Ele toca ali, tem a musiquinha e tal. Dandadan falando, não, a gente vai fazer um clipe. A gente vai fazer um clipe com essa porra. E eles fizeram, e ficou espetacular. Então, cara, é muito bom que Dandadan tá sendo cada vez mais maduro em projeto. Ele tem um projeto muito sólido, ele tem um projeto com muitas personalidades incríveis e excelentes artistas, excelentes animadores, uma staff excelente em tudo e, inclusive, eu tenho que dar os parabéns para a dublagem em português. Eu só vi o da Netflix, porque tem a da Netflix e o da CR, eu não sei como tá da CR, mas da Netflix está impecável, tá com muita personalidade, tá muito abrasileirado, e pra Dandadan, que ele é excêntrico, faz toda a diferença. E é simplesmente amável assistir ele dublado. Inclusive, falando sobre a dublagem, não podemos esquecer que nessa diferença de dublagem, a gente teve uma diferença muito interessante na dublagem da CR, que é a dublagem das músicas. Então, pra quem gosta de ver as músicas dubladas,
teve a música dessa temporada, que foi Hunting Soul, que é totalmente inspirada no X-Japan, e foi muito bem dublada, muito bem adaptada para português na versão da CR. Então, quem gosta de ver essas músicas adaptadas, tem meio que esse negócio de musical, né, de ver as músicas dubladas, pô, eu recomendo pra caraca ver a dublagem da CR, porque, cara, eles estão fazendo um trabalho muito bom lá também. Mas em questão de adaptação de piada, o texto da Netflix segue impecável. Como o Thunder disse, tipo, deixa esse anime ainda mais único e pensando que é um anime de comédia, pô, você ri mais com ele ainda melhor, sabe? Então, funciona muito. Uhum. E, cara, não tem como, eu vou largar meu 10 aqui, tranquilo, leve, suave, porque essa temporada foi assim, ó, nossa, cara, só o filé. Aqui é 10 e faixa, né? O famoso 5 estrelas pra mim, né? Que é o 2 estrelas, porque, cara, gostei muito do tema, gostei muito dos personagens, tô gostando de como a história tá amadurecendo e tô muito ansioso pra 2027, que vai ser quando vai ter a terceira temporada dessa série, que já foi anunciada na Jump Fest. E, cara, eu quero ver até onde essa série vai, porque cada vez mais ela fica mais louca e pensando em longo prazo, não faço ideia do que vai vir. Pois é. Dando aquele respiro de felicidade pra ver anime, né, cara? Que olha, tá foda. Tá difícil.